Bem-vinda, Dani, chefe, a nossa chefe Dani Faria Lima. Ela vai conversar com a gente sobre comida e comida natural. Que delícia! Porque nos tempos de hoje, falar de comida é uma delícia e falar de comida natural também é muito legal. Você começou a pesquisar. Eu achei muito interessante isso, Dani, porque, bem-vinda, é um prazer ter você aqui, tá? Antes de mais nada. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu que sinto prazer de fazer parte, de ter um pedacinho da minha história no portfólio de vocês, na revista de vocês. Eu fiquei muito feliz pelo convite e sempre que eu posso levar um pouquinho da minha mensagem, do que eu acredito, do que eu acho que vai contribuir para a vida de outras pessoas, eu fico muito feliz, eu fico muito grata pela oportunidade. Imagina, estamos sempre dispostos a levar para os nossos leitores e quem assiste a gente no YouTube, enfim, no podcast, quem escuta a gente, é muito importante a gente falar, porque a sua história é muito interessante. Você começou a pesquisar a alimentação natural, até mesmo por conta das pessoas que têm pouco acesso a ingredientes e por conta até de dificuldades financeiras. E esse é um momento exato para que a gente possa fazer isso. Foi assim que começou suas pesquisas em comida natural, Dani? As minhas pesquisas começaram, assim, bem na minha juventude, na minha adolescência. Eu queria emagrecer porque estava um pouco acima do peso e eu não tinha condição financeira nenhuma na época. A minha família era muito humilde, era muito pobre mesmo. E eu me vi, assim, diante de uma situação que eu precisava emagrecer com os recursos que eu tinha, né? Então, mas muito rápido eu percebi que ia ser mais fácil do que eu imaginava. Porque por mais que a nutricionista prescrevesse peito de peru, que naquela época era muito chique comer peito de peru, né? Produtos light e diets, e eu não tinha acesso a isso. Imagina, de jeito nenhum minha família teria condição de comprar peito de peru para eu colocar na minha fatia de pão integral, e olha lá, nem rolava o pão integral. Nem rolava, né? Porque tudo isso é muito chique e não é muito acessível. Imagina, muito chique isso na minha vida. Mas eu percebi que se eu mudasse a base da minha alimentação, que era uma base cheia de massa, de macarrão, de muito arroz, de muito feijão, se eu mudasse a base, foi o que eu fiz, né? Eu diminuí a quantidade de massa, de coisas que minha mãe trazia da padaria, de bolachinha, de doce, e comecei a comer mais verduras, legumes, repolho, brócolis, né? E essas coisas são acessíveis. O meu pai trazia essas coisas da feira. Se no final do dia meu pai ia na feira e os feirantes davam para o meu pai aquilo que tinha sobrado, aquilo que eles jogariam fora. E aí meu pai trazia aquilo e a minha mãe preparava uma comida com aquilo, né? Que seria descartado, a minha mãe preparava a comida com aquilo. Olha! E minha mãe, assim, foi uma gênia, porque com aquilo ela conseguia sempre deixar gostoso. Então, eu tenho uma memória da comida muito positiva, né? Mesmo com pouca condição financeira, mesmo com uma alimentação limitada, eu não tenho uma memória de que a gente comia mal. Eu tenho uma memória que a gente comia muito bem, que a gente saía da mesa satisfeito, que a comida da minha mãe era gostosa. Lembrança daquelas tortinhas de legumes deliciosas que sua mãe fazia, hein? Tortinha de legume, imagina! Era refogadinho mesmo. Era tudo picadinho, refogadinho, muito bem temperado. Feijão com arroz da minha mãe era uma delícia.
Mas para eu emagrecer, eu diminuí a quantidade de pão, de macarrão, de arroz e feijão. Sim. E passei a comer mais verduras, né? Então, rápido eu saquei que o emagrecimento, ele não estava em comer peito de peru. Aham. Estava na base da minha alimentação. Na base, na comida do dia a dia, no que a gente come no almoço, no jantar, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a me interessar mais pela questão dos alimentos, em pesquisar assim, ok, quais são os outros alimentos que eu também posso adotar na minha alimentação ao meu Ah, favor. grande Tudo assim, sacada. Ah, com um intuito realmente de cuidar da minha alimentação, porque eu perdi 8 quilos em 30 dias, que muito focada, maravilha. Ah, muito determinada. Eu falei, ok, estou feliz com menos 8 quilos. Eu tinha 15 para 16 anos na época. Eu falei, estou feliz, estou me sentindo mais confiante. Eu acredito que esse era o caminho. Eu era uma jovem muito insegura, né? Tinha vergonha, me achava feia além de pobre. Então eu tinha assim, não, pobre eu não consigo resolver agora, mas feio eu acho que dá para trabalhar. dá para trabalhar isso. Então foi por Ah, aí. que ótimo. É porque todo gordinho se acha, todo gordinho é inseguro. E eu estou aqui olhando para você, achando difícil acreditar que você já foi gorda um dia. Assim, Mas. isso, assim, né, longe de mim, né, criar um discurso aqui, falar que todo gordinho é inseguro ou infeliz. Não, mas eu Ah, era. aham. Eu era. Então, isso me afetava profundamente, porque eu já tinha vergonha por ser pobre, já achava que eu passava por situações. Achava não, eu passava por situações de humilhação mesmo, de afastamento, das pessoas não quererem frequentar minha casa, de eu não ter amizade, de eu não conseguir me relacionar com as pessoas, porque eu andava mal vestida, e eu falei assim, como que eu vou me enfiar nesse mundo, né? E aí eu achei que o emagrecimento seria uma coisa que me ajudaria, me ajudou muito, porque eu fiquei até mais de nariz empinado. Eu falei, não, agora as pessoas vão Agora eu ouvir estou a minha voz. poderosa. Agora eu tô poderosa, Aham. entende? Então aquilo realmente fez um bem enorme para mim. Eu falei, é isso. A partir daqui eu não retomo mais. Eu aprendi agora o Legal. que eu tenho que fazer, agora é só seguir o que eu aprendi, mas eu queria mais, eu queria entender mais, eu queria saber quais opções eu tinha ao meu favor. E aí que eu comecei a. Vixe, na época não tinha, né, a internet, tudo. Eu lembro que eu ia na biblioteca da escola e pegava livros de biologia, de nutrição, coisas que falavam sobre comida, né? Revistas, quando saía alguma coisa numa revista, eu parava numa banca, eu lia. Aí, quando eu comecei a ter acesso à internet, eu lembro que eu entrava muito no site do Terra, do UOL, e ficava Aham. pesquisando as dietas das famosas, né? O que as mulheres famosas faziam para estar sempre magra, bonita, como que era a alimentação delas. Essas eram as minhas pesquisas. Aí depois vieram os livros, né, que eu fui atrás realmente mais de livro de gastronomia, de livro de nutrição, para entender mais, além dos alimentos, como cozinhar esses alimentos de uma forma mais saudável, além dos ensinamentos da minha mãe, né, que minha mãe também me ensinou a cozinhar. Dani, eu amo refogadinho de, de qualquer verdura, assim. Tem verduras que a gente já. Eu não sei por que que a gente cria uma certa aversão, porque a gente nem conhece. Eu, Giló, no caso, Giló, quiabo. Então, eu já tenho aversão desde pequeno com essas verduras. Mas você consegue fazer alguma coisa gostosa com quiabo ou giló? É, Essa sim. minha pergunta pode parecer boa, mas eu acho que muita Não, gente não é gostaria de boba. perguntar isso, tá? Não, não é boba, não. Imagina, eu recebo isso quase todo dia do meu Instagram. Como Aham. deixar isso mais gostoso, como deixar aquilo mais gostoso, porque realmente a maioria das pessoas não tem uma boa memória, porque assim, é fácil gostar de batata,
É muito fácil, né? É fácil gostar de batata, né? Mas não é fácil gostar de quiabo, jiló, que são legumes que têm pouco carboidrato, têm pouco amido, eles possuem mais fibras, né? São mais fibrosos, exige um pouco mais da sua mastigação e Sim. exige um pouco mais da sua assimilação, digestão e tem um sabor bem específico. Realmente, então, assim, são várias características que se diferem, até mesmo porque os primeiros alimentos que a criança recebe quando é bebê são esses: batata, cenoura, chuchu, Ah, que são mais fáceis de assimilar, sim, agora da criança agora assimilar. percebi, porque na verdade a gente come muito batata e também quando bebê, e também o veneno chamado batata frita, né? Que é faz parte do prato, né? Da Da cultura, criança, que não deveria faz parte da fazer, cultura. é, da E aí cultura, né? o segredo realmente para esses alimentos é ter um pouquinho mais de atenção com o preparo. Como eu disse para você, batata de qualquer jeito tá bom. Jiló de qualquer jeito não fica bom. Você tem que, além de acertar no ponto, cozinhar de uma forma correta, ideal, para preservar aquilo que tem de bom nele, potencializar aquilo que tem de bom e também saber usar os temperos, as ervas, as especiarias, o ponto do sal, combinar com uma fonte de gordura legal, um azeite de oliva, uma manteiga. Então, assim, realmente exige um cuidado maior no preparo para trazer o sabor, para deixar esses alimentos mais gostosos, e é bem possível. No meu Instagram tem receita de jiló, já ensinei quiabo. Ah, é? Eu Uhum. vou lá buscar para ver se eu consigo. Eu não cozinho, mas eu acho que eu posso aprender a cozinhar porque não é tão difícil assim. Aliás, eu sou preguiçoso, na verdade, né, para cozinhar. E geralmente vida de jornalista é muito louca e muito Sim. atribulada. A gente não tem tempo de se cuidar, mas eu gosto de me cuidar. Você estudou com Jamie Olivier em Londres? Passei rapidamente, James Oliver, né? Rapidamente, assim, não foi um estudo a fundo, tá? Sim. Mas sim, passei rapidamente por lá. E pelo Natural Gourmet, No Instituto em Natural Nova Gourmet, York. isso, no Natural Gourmet eu já tive uma experiência maior, né? E um detalhe interessante é que eu não falo inglês, Ah, tá? Então, assim, eu não me falo conta como é inglês. que foi essa coisa louca aí de você aprender. Pois é, assim, eu estava em férias e aí eu descobri a escola de gastronomia saudável, eu achei interessante, quis ir lá conhecer para ver, e aí vi que naquele final de semana estava tendo um intensivo, né? Eram 2 dias, o dia todo, de manhã e de tarde, de um intensivão, várias receitas, um grupo, e aí eu resolvi me inscrever, entrei. Não falo inglês, não entendo, mas eu vejo, né, os alimentos. Então, assim, eu pegava a apostila, eu tenho alguns livros de gastronomia aqui Ah, em inglês. Eu ah, tenho aqui, eu vou até pegar para você. Eu tenho aqui alguns livros de gastronomia em inglês, né, referências, né? Então, eu ah. tenho. Aqui, as receitas me dão uma direção. Eu olho a foto e leio a lista dos ingredientes. Então, eu já tenho uma noção do que é cebola, do que é alho. Eu não Sim, compreendo, mas sim. eu leio, eu consigo captar a informação. Então, eu Captar aquela falei, bom, informação necessária
para você criar o seu... E aí eu deixei claro que eu não sabia, que então, assim, eu não sabia falar, não adiantava se comunicar comigo, a única coisa que eu queria era a apostila na minha mão, os ingredientes na minha bancada, que eu ia saber como fazer. E que legal. foi uma experiência muito interessante, porque a turma era dividida em grupos, cada pessoa tinha uma atividade que tinha que colaborar com o grupo, e no final o grupo tinha que entregar X receitas até um determinado horário, e depois a professora aprovava as receitas de todo mundo. E foi muito interessante, porque no segundo dia, as outras equipes vinham entregar, tipo, a colher para que eu provasse. Para você tipo, provar. Experimenta para ver se o que eu fiz está bom. Eu acho que foi o sucesso da turma, hein? Eu estava dando pitaco nas panelas de todo mundo. Eu ia lá, mexia a panela do povo, provava, falava que estava uma delícia, delícias, né? Falava delícias, né? Foi uma comédia, assim. Eu tive que enfrentar a vergonha. Eu vi ali que na cozinha tinha um funcionário que cuidava só da limpeza, então ele ficava recolhendo pratos, passando pano no chão, e com ele eu me comunicava em mímica, para pedir panela, para pedir utensílio, para perguntar como que ligava o fogão, porque você tinha que se virar. E aí eu falei assim, é com ele que eu vou me relacionar. Ele vai me entender. Que legal. E aí ele me ajudava a ligar o fogão, a procurar uma panela. Foi uma experiência enriquecedora. Enriquecedora. Eu não sei se eu teria coragem de passar por isso de novo, não, viu? Mas foi um aprendizado. Foi maravilhoso. Agora, você teve um clique, porque você é graduado em administração de empresa, Sim. pós em docência do ensino superior de recursos humanos. Isso. E foi numa direção, não que seja oposta, muito pelo contrário, porque você tem a cozinha, você administra, né, a cozinha, e também recursos humanos, tem tudo a ver com como a gente falou, cozinhar com pouco acesso a ingredientes, enfim, tem tudo a ver. Mas você foi e descobriu a comida, né? Na verdade, você não descobriu, você já estava, acredito eu, já estava inserida no contexto da comida pela sua história de vida, né? Que você estava me contando, não é? Você Sim. já estava inserida nesse contexto da comida, né? Desde jovem. Sim, eu busquei administração porque eu trabalhava na empresa do meu pai, na área comercial, e a minha irmã também buscou administração porque ela trabalhava no financeiro, uma empresa muito pequena, fundo de quintal no bairro onde a gente morava, mas era a empresa que dava sustento para a nossa família, todos nós trabalhávamos, meu pai, minha mãe, todo mundo. E aí a gente foi fazer a administração de empresa com o objetivo de ajudar nos negócios da família. E foi ótimo, eu amei a faculdade, eu me dediquei, eu dei a minha vida àquela faculdade, aprendi tudo que tinha que aprender, apliquei tudo na empresa do meu pai junto com a minha irmã, a empresa cresceu, trouxe melhorias assim gigantescas para a nossa vida, tirou a gente de uma perspectiva de não ter o que comer no dia seguinte, para uma casa confortável, com um carro, tudo muito simples, mas a gente realmente saiu de um ponto muito distante para um outro ponto muito bom. Interessante. E aí me casei com, né, o meu atual esposo, ele também era uma pessoa humilde, a gente começou a trabalhar juntos, eu acabei saindo do negócio do meu pai para trabalhar junto com meu esposo no ramo de decoração, e aí que a nossa vida começou a dar uma guinada, né? Eu né, comecei a melhorar um pouco mais a nossa condição financeira, e eu era muito feliz com a administração. Foi um curso maravilhoso, amei fazer, curti demais. Adorava trabalhar junto com meu esposo na empresa de decoração de persiana.
Só que eu era realmente muito envolvida com essas questões de alimentação, eu estava sempre treinando, buscando uma dieta diferente, fazendo uma coisa, fazendo outra, suplementando, tudo relacionado à comida, alimentação saudável, eu estava enfiada. Eu só falava disso, sabe? E as pessoas encostavam do meu lado e também só falavam disso. Parecia que eu também andava com um letreiro na testa, tipo, como saudável, posso te ajudar? Algo do tipo. Porque onde eu parava, as pessoas ficavam perguntando para mim de comida, de treino, de dieta, de não sei o quê. E aí foi quando, em 2018, né? 2018, foi muito recente, em 2018, eu voltei de São Paulo depois de uma imersão saudável, meio pirada, né? Com o coração batendo forte, achando que eu estava que tinha alguma coisa superior me dizendo algo, né? Falei, não. Aí eu falei para o meu esposo, falei, olha, eu quero fazer isso. Eu quero compartilhar o meu estilo de vida. Eu quero ensinar para as pessoas o que eu sei, porque eu acho que o que eu sei com alimentação saudável é mais útil do que eu sei com a administração aqui. Aí falei para o meu esposo, falei, amo estar aqui, mas eu acho que é fácil você me substituir aqui. Mas o que eu tenho que fazer com o que eu aprendi sobre alimentação saudável, eu acho que pode ser mais útil, eu me sinto mais útil falando disso. Ah, que bom, hein? Que legal, porque realmente é extremamente útil nos dias de hoje. As pessoas estão engordando por diversos motivos: ansiedade, má alimentação, enfim, as pessoas não estão muito bem, né? A saúde da pessoa não está indo muito bem. Então, você está com o seu canal no YouTube e ainda tem seu Instagram, que depois eu vou deixar para todo mundo que se interessar acompanhar no canal de YouTube, acompanhar no Instagram. E você está aí mostrando uma vida saudável. E dessa vida saudável, eu queria também participar, além da alimentação, você fala de saúde, exercícios, de levar uma vida saudável realmente, né? Além da alimentação, você vai além da alimentação. O meu foco é a comida. Sim. Né? Porque é onde realmente as pessoas mais necessitam, né? É o pilar, é um pilar principal. Seu corpo precisa de comida, é básico. Então, é o que eu mais aprendi e o que eu mais compartilho. Mas eu gosto de incentivar a pessoa a ter um estilo de vida saudável, cultivar o bem-estar. Então, através da alimentação, da atividade física, dos cuidados que aquela pessoa tem com ela, com a família, com as pessoas que dependem dela. Então, também, assim, acaba incentivando mulheres que são casadas, que são mães, ou que têm pai e mãe que dependem dessa pessoa para cuidar, para nutrir, para servir essa pessoa, né? Então, acabo motivando também o cuidado com a família, que também é muito importante. Não que isso seja uma função obrigatória da mulher, mas na maioria das famílias a mulher acaba assumindo essa função dentro de casa. Sim, assume essa função. Tem muitos homens que me seguem que cozinham, mas eu estou falando de 99% dos meus seguidores são mulheres. Né? Então, eu converso com mulheres, né? E que estão, a grande maioria delas, à frente da sua saúde e da saúde dos filhos. Alguém tem que assumir, né? Eu falo assim, quem tem mais habilidade vai acabar assumindo isso, se é o homem ou se é a mulher. Na maioria das vezes, a mulher tem mais habilidade, então ela acaba assumindo essa função de aprender mais sobre os alimentos, de saber o que é saudável, o que priorizar,
aprender o que é interessante não ter em casa, diminuir ao máximo, evitar, deixar para de vez em quando, né? Para também... Sem sofrimento. Sem sofrimento. Isso. Eu vi você cozinhando para Reinaldo Giannichini, que já foi algumas vezes na sua cozinha, e Débora Seco. Débora, um corpo perfeito, né? E o Giannichini, idem. E aí, aquele corpinho lá, bonitinho daqueles dois, muita gente quer. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente gostaria de perguntar também. Como é que a gente come de forma que a gente fique saciado? Tem gente que come e quer se sentir saciado. Outros já têm eu tenho exemplo de artistas que comem assim, eu não comi tudo, eu prefiro não matar a fome naquilo ali e naquele prato e esperar para a próxima alimentação. Mas eu queria comer um monte de verdura, sei lá o quê, ou torta de verdura, ou sei lá como é que faz. Queria comer e me sentir extremamente saciado. Me diz sobre isso. Não sei se foi uma pergunta muito louca, mas eu acho que... Eu vou responder, e aí se eu responder de uma forma que eu não entendi a pergunta, aí você me corrija, tá? Eu entendi que muita gente tem dificuldade de se sentir satisfeito. Isso é um problema. Né? Isso é um problema. Dani, eu gostaria de comer menos. Eu como muito porque eu não me sinto satisfeito e esse muito acaba me engordando. Né? Mais ou menos aí. E aí que a saciedade, ela não acontece no estômago, como a maioria das pessoas imagina. A saciedade acontece no cérebro. Então, o que acontece com a nossa cultura? A nossa cultura apressada come muito rápido. E aí espera que essa saciedade, nesse ato de comer rápido, aconteça no estômago com o preenchimento dele. E não é necessário preencher o estômago, e nem é saudável preencher o estômago para atingir essa saciedade, tipo, tô cheio. Todas as vezes que você faz isso, tô cheio, significa que você ultrapassou muito as quantidades que o seu corpo necessita. Né? Exato. Porque se você come devagar, você dá tempo de todos os mecanismos acontecerem, né? Da mastigação, da entrada, de chegar lá e de sinalizar para o cérebro que você iniciou comer. E que você está nutrido. Porque a saciedade, ela acontece na nutrição. Esse é um outro ponto. Então, comer devagar para dar tempo de sinalizar que você está comendo. E segundo, alimentos nutritivos. Porque a saciedade acontece com nutrição. Ou seja, alimentos que ofereçam nutrientes que o corpo precisa. Se você come um prato com muita massa, com alimentos processados, salsicha, calabresa. Concorda que esses alimentos, eles não têm muito nutriente? Eles são uma quantidade de caloria vazia, sem nutrientes. Então, você vai comendo esses alimentos e o corpo não entende que ok, está entrando, mas eu não estou sendo nutrido. E ele continua pedindo nutrientes. Certo. E por isso que é tão difícil de sentir saciedade com muitos carboidratos, com alimentos cheios de açúcar, com pizza, com bolachas. Você come uma quantidade grande de bolacha até ficar cheio. Você come um hambúrguer muito grande até ficar cheio. Mas certo. Se você enche um prato de salada
com brócolis, com vegetais, você não consegue nem comer esse prato grande de salada cheio de vegetais, porque rapidamente o corpo sinaliza que você está enchendo ele de nutriente. E ele fala, ok, você me nutriu, tá bom, pode parar de Então comer. o corpo responde feliz. Porque essa é uma pergunta que até a equipe minha, as pessoas que trabalham comigo, pediram que eu fizesse para você exatamente isso. Porque eu também tinha há muitos anos atrás, naturalmente, que a gente vai aprendendo, a gente tinha a impressão de que comida natural era coisa que não alimentava, ou seja, que não saciava a fome, você entende? Isso já mudou, graças a Deus, porque já mudou essa percepção, porque as pessoas achavam assim, verdura, não sei o que, isso não sacia a minha fome. Muita gente achava que um bom bifão, batata frita, muito feijão com arroz, enchia o prato. E não é nada disso. Você já ensina no seu canal e no seu perfil de Instagram sobre essa história de saciar a fome. E um grande equívoco que acontece assim com muitas pessoas que decidem emagrecer, mudar a sua alimentação, é eliminar proteína. Exemplo, a pessoa comia habitualmente no almoço arroz, feijão, um pedaço de lasanha, um pouquinho de macarrão, umas batatas e um pedaço de carne. Ela comia isso. Aí ela mudou, agora ela é fitness. Aí essa pessoa, ela me encontra, ela fala, Dani, olha, hoje eu almocei. Enchi meu prato de salada e coloquei brócolis, coloquei umas verduras aí, comi só isso, Dani. Aí eu pergunto, cadê a carne? Eu não comi carne. É essencial comer a carne. É essencial ter uma proteína no prato, porque a proteína é que mais vai garantir saciedade. Então, muita gente fica, eu tô morrendo de fome, tô passando fome nessa dieta, eu só tô comendo verdura, isso não tá me nutrindo, isso não tá me dando saciedade, mas não vai dar mesmo. O que preenche o corpo com bastante nutriente para oferecer saciedade é proteína e gordura. Então, ter no prato um bom pedaço de frango com aquele corinho por cima, tá ok. Comer carne vermelha, tá ok. Sabe? Comer peixe, comer salmão, frutos do mar, tá ok. Comer feijão, tá ok. Não é para deixar de comer isso. Ô, Dani, E muita gente acha que precisa diminuir ou até mesmo eliminar isso aí para emagrecer, e não está. Ô, Dani, a história do prato colorido, né? Quanto mais colorido, melhor. Ou seja, de verduras, e aí, no caso, pode incluir a carne e as várias especialidades de verduras e legumes, enfim. É essa história que funciona, não é? É essa história que funciona. Você não precisa nem decorar quais são as propriedades nutricionais da cenoura, da vagem. Não precisa nada disso. Isso é trabalho do nutricionista. Para a gente ter uma alimentação saudável na nossa casa, garantir o que a gente precisa, basta compor um prato colorido. Se hoje você comeu brócolis e vagem que são verdes, amanhã você come cenoura, depois você come abóbora, depois um repolho roxo, e assim você vai variando. Garanta nas cores todos os nutrientes que o seu corpo precisa. Simples. Que maravilha, que delícia não deixa que delícia. Não deixa faltar proteína, não deixa faltar proteína em nenhuma refeição sua. Maravilha. Maravilha. Dani, que delícia de papo, porque vou visitar mais a sua cozinha através do YouTube para poder aprender a fazer uns pratinhos aqui,
ou pedir alguém para aprender a fazer para mim. Né? Tem essa opção também. Vou botar alguém aqui, uma cozinheira, para aprender a fazer seus pratos, Dani. Olha, muito bom. E eu ensino de forma bem didática, que uma pessoa que não sabe cozinhar consegue fazer. Eu faço questão de mostrar no detalhe a comida acontecendo, explicar da melhor forma possível para que realmente qualquer pessoa consiga executar, desde um adolescente até um adulto que nunca cozinhou na vida. Maravilha! Olha, queria não terminar essa entrevista nunca mais, porque eu vou te falar, tão bom falar de cozinha e tão bom falar de saúde, né? Porque... Eu sou suspeita. Você é suspeita, mas é muito bom, porque é um serviço maravilhoso que eu estou prestando para o nosso leitor e quem assiste a gente aqui no site, no canal, enfim, ouve no podcast. É muito importante eu passar isso aí. Então, legal. Dani Faria Lima é a pessoa certa, tá, gente? Para ensinar vocês a se alimentarem bem, porque ela está super bem. Eu não acredito que ela já foi gordinha um dia. Meu Deus do céu, porque nem o rosto, nada. Dani, que prazer. Você é maravilhosa, simpaticíssima. Obrigada. E apresenta muito bem o seu canal. Eu acho que já... Eu vendo meu peixe. Hein? Vende o seu peixe direitinho. Bom, tá aí o Janequine e Dedé Seco que estão aí para garantir, para assinar embaixo. A Débora Seco gostou, provou tudo, mas você sabe que mulher come com mais moderação, porque ainda mais uma mulher como aquela linda, maravilhosa, manter aquele corpo. Então, ela comeu tudo com moderação, mas o Janequine se acaba. Tanto que ele voltou, né? Tanto que ele voltou. Prova, ele não só prova, ele come tudo. Então, você serve o prato, ele come tudo. Aí que é bom, aí que você se sente bem, né? É bom para o chefe, para a chefe se sentir, né, mais orgulhosa do que ter alguém que comer a comida, né? Com vontade. Realizada. Olha, que bom falar com você. Um prazer imenso, um beijo grande. Tá? Eu que agradeço. Sucesso cada vez mais. A Portfólio agradece, muito satisfeita. Meus leitores e meus seguidores vão amar a nossa entrevista, eu tenho certeza. Estão amando, que acabaram de assistir agora comigo. Obrigado. Sucesso para vocês também, viu? Tá bom, muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.